Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do Gênesis, capítulo 41, dos versículos 55 ao 57, e depois capítulo 42, dos versículos 5 ao 7a, e depois dos versículos 17 ao 24a. Naqueles dias todo o Egito começou a sentir fome e o povo clamou ao faraó pedindo alimento. E ele respondeu-lhe: dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador na terra do Egito, e conforme a sua vontade se vendia trigo à população. Chegando os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu e mandou metê-los na prisão durante 3 dias. E no terceiro dia disse-lhes: fazei o que já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós outros, ide levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras e não morrerdes. Eles fizeram como José lhes tinha dito, e diziam uns aos outros: sofremos justamente estas coisas, porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rubem disse-lhes: não vos adverti dizendo, não pequeis contra o menino? E vós não me escutastes. E agora nos pedem conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhes falava por meio de intérprete. Então José afastou-se deles e chorou. Salmo responsorial retirado do Salmo 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. O Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem. Mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 10, dos versículos 1 ao 7. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Meditando a palavra de Deus. Jesus chamou, nomeou e enviou os 12 discípulos, dando-lhes autoridade para agir em favor das pessoas e contra o maligno. O conteúdo da missão é: o reino dos céus está próximo. Versículo 7. A nomeação dos discípulos apóstolos se dá em 3 grupos de 4 nomes, totalizando 12, simbolizando a partir das 12 tribos de Israel a totalidade da igreja, composta tanto de judeus convertidos a Jesus, quanto de pagãos que pertencerão à comunidade dos discípulos do Senhor. O número 3 tem o sentido de completo e de definitivo. O número 4, a totalidade da terra e do universo. Assim, serão esses 12, a igreja, que anunciarão o evangelho por completo a todas as nações. A missão dos 12 acontece em 2 etapas. Durante a vida de Jesus, somente em Israel. Mateus capítulo 10, dos versículos 5 ao 6. Depois da ressurreição, para todas as nações, na igreja e com a marca do batismo. Mateus capítulo 28, dos versículos 18 ao 20.
Diante dessa passagem, podemos e devemos nos lembrar e rezar por 2 acontecimentos para que colham frutos para a nossa igreja e para o mundo. Primeiro, o ano vocacional que celebramos no Brasil. Jesus chamou aqueles 12, chamando a igreja em todos os tempos. Segundo, o sínodo dos bispos. A igreja é vocacionada à missão de testemunhar Jesus por toda a terra, mas sempre em comunhão e com a participação de todos os vocacionados à vida cristã pelo batismo. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém.